Saudações, turma! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vou trazer para vocês uma história que eu gosto muito de como a fotografia me deu voz. Cara, como assim? Fotografia dá voz? Isso, como a fotografia permitiu que eu falasse tudo aquilo que eu queria falar das minhas percepções de mundo, culturas, experiências. E a fotografia foi uma ferramenta poderosíssima nesse sentido. Então, o que que acontece? Eh, a fotografia ela nasce na minha vida de uma forma muito inusitada. Eu estava buscando algo para canalizar toda a minha ansiedade, todo o meu ócio também, e aí eu despertei na fotografia, eh, a possibilidade de acessar destinos, roteiros e, cara, foi muito divertido porque a transição da fotografia na minha vida começa como um hobby, evolui para algo profissional e hoje tem uma ligação visceral da forma como eu me relaciono com o meio ambiente que eu estou inserido e com pessoas, inclusive também. Me tornou mais sensível e me fez observar um mundo sobre um prisma diferente. Então é muito bacana isso, porque eu sempre falo, mesmo que a fotografia não tivesse me dado nenhum retorno financeiro, já seria o suficiente, porque as mudanças e as percepções que a fotografia e os impactos que a fotografia teve no meu dia a dia, na forma como eu me relaciono com o mundo e com pessoas, cara, é muito grande, porque você se torna mais sensível, o olhar ele vai ficando mais aguçado. Tem coisas que antigamente passariam batidas e hoje com um olhar mais cirúrgico, nem tanto. E aí é a beleza, né, de como é que você consegue dizer aquilo que você está dizendo sem falar uma palavra, apenas através de uma foto. Eu sempre costumo dizer que uma história bem contada, o melhor livro bem escrito, às vezes ele ainda precisa de uma ilustração. Porque a gente consegue ler e imaginar, mas nem sempre nós conseguimos retratar fielmente o que é que o autor está querendo dizer. Então, uma ilustração, uma imagem, ela te permite, de forma precisa, cirúrgica, ter o entendimento daquilo que está escrito. Então, se a fotografia, se um retrato, né, uma fotografia, um registro visual, ele tem a capacidade de naturalmente ser mais literal do que a escrita, a fotografia também ela tem o poder de falar. E eu acho que na minha vida foi mais ou menos nesse sentido. Então eu só tenho a agradecer porque ela me deu uma voz que antes estava silenciada dentro de mim e eu acho que mudou muita coisa no meu íntimo, inclusive. É, tem algumas histórias que elas não cabem, né, em palavras. E a fotografia, eu costumo dizer que, cara, a fotografia ela tem um poder de impactar, causar reflexão, causar admiração, depende muito da habilidade e do olhar do fotógrafo. É, contar uma história sem falar nada é difícil, porque eu sempre falo que o vídeo você conta uma história, a fotografia é a compressão de toda uma história em uma imagem só. Então a composição, o momento, a luz, tudo isso faz muita diferença. A, as emoções, né, que eu particularmente fotografo, o que que acontece? Ela tem muito a ver com uma luz. A luz que é muito importante para a fotografia, ou seja, sem luz não tem nada, não tem fotografia, né? Mas também tem uma luz interna. Às vezes, quando eu estou fazendo fotografia de rua, eu procuro observar o comportamento das pessoas que estão inseridas naquele lugar. E eu fico fascinado de entender que cada uma dessas pessoas tem uma história de vida, uma história para contar, uma experiência interessante. E aí eu tento ficar buscando isso para tentar comprimir algo que me conte essa história deles sem que eles contem essa história. E aí existe uma luz interna, eu acho que isso é eu que acredito que tem uma luz interna, cada um de nós temos,
e em algum momento, se você for paciente, essa luz vai aflorar e vai se tornar evidente, e toda aquela história que estava guardada, ela começa a ter voz e começa a prosperar. Então, eu acredito nisso. Então, eu vejo que quando eu estou fotografando alguns personagens e eles não sabem que estão sendo fotografados, cara, eu tento descobrir a história por trás daquela pessoa. E aí você vai tentando descrever, talvez, o arquétipo dessa pessoa para tentar entender o que ela pode gerar de registro incrível. Então, eu acho que é isso. Eu tentar, não sei se fiquei claro não, mas vamos lá. O silêncio por trás de cada imagem. Eu acho que é isso. Cada imagem silenciosa tem uma história poderosa, cara. Quando você olha uma foto, você olha primeiro os personagens, mas a composição ela conta uma história. Se o fotógrafo for se ele tiver uma habilidade muito boa em composição, a própria composição da foto vai contar uma história incrível. Então, tem vários estilos, inclusive, de composição. E esse contexto todo que às vezes passa despercebido para quem olha a foto, e essa composição ela é meio que subconsciente, porque ela vai guiar o teu olhar a um objeto que é super interessante e vai contar essa história. Então, existe, como é que fala, um silêncio por trás de cada imagem. E eu acho que a beleza da fotografia é justamente isso. Se a fotografia tivesse áudio e movimento, ela seria o vídeo, que também é uma arte muito legal. Mas eu acredito que é mais difícil ser um bom fotógrafo do que ser um bom filmmaker. Olha, o pessoal vai me cancelar aí, tá? Eu faço os dois, viu, pessoal? Mas eu acho que o fotógrafo, ele precisa de um olhar artístico, assim como o filmmaker, mas eu acho que, não sei, eu acho que é uma percepção e talvez uma preferência minha, e aí eu tô colocando a minha opinião, mas eu acho que é isso, eu acho que exige mais habilidade do fotógrafo. Eu acredito que um grande fotógrafo pode ser um grande filmmaker, mas eu acho que não seria inversamente proporcional. Eu acho que um filmmaker teria dificuldade de ser um grande fotógrafo. Eu acho que eu expliquei aí mais ou menos como eu penso. O legal é que, desculpa, vamos olhar aqui as palavras. Vamos lá. É muito comum, inclusive, nos meus rolês e nessa evolução que eu tive dentro da fotografia, é muito comum você perceber que as fotos que você está produzindo têm muito a ver com o momento que você está vivendo. Então, o que acontece? Às vezes a câmera ela vira espelho, porque você está olhando uma foto através do prisma do olhar do fotógrafo. Então, todas as emoções, todo o momento que esse fotógrafo está vivendo, naturalmente ele vai estar sendo expressado dentro da sua obra. Ou seja, vai influenciar o seu olhar. Então, cara, se você parar para pensar, a câmera de um fotógrafo, ela vira um espelho daquilo que ele está sentindo e observando do mundo. Então, por que que a fotografia para mim é arte, além de ser algo visual? Porque ela é uma expressão. O fotógrafo ele se expressa e ele mostra através da sua fotografia aquilo que está dentro dele. Então eu acredito que a câmera ela vira um espelho, ela vira um instrumento de comunicação poderoso para expressar todo o lado artístico interno do fotógrafo ao ver o mundo. Então, cara, é muito bacana porque se você contextualiza, tudo que nós estamos falando é o início do título do vídeo. Como a fotografia me deu voz. Eu acho que eu consegui sintetizar para vocês de como eu vejo a fotografia e de como ela foi e ainda continua sendo muito importante e uma ferramenta poderosa de comunicação, de me comunicar com o mundo e mostrar também o que eu vejo do mundo e a forma que eu vejo do mundo. Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha, se inscreve, divulga para os amigos, para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Não custa nada para você.
para mim, ajuda muito e a gente ajuda a crescer esse canal de uma forma incrível e verdadeira. Muita verdade e muita essência no conteúdo que eu trago para vocês. Deus abençoe todos nós. Até o próximo vídeo.